Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma aula. Nessa aula de hoje nós teremos como tema urbanização e planejamento. Como que se dá o processo, né, dos centros urbanos e o caminho que se leva para se planejar aí os centros urbanos. Cidades, algumas delas planejadas e algumas delas vão surgindo, né, a partir da necessidade sem nenhum planejamento. Nós iremos então discutir aí, né, como que se dá todo esse processo, né, de se urbanizar e de se planejar aí, né, os grandes centros urbanos para que não haja tantos problemas, né, com principalmente o processo aí de locomoção, né, que se tem. A urbanização ela deve ser entendida como um processo que resulta principalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, principalmente para as cidades. Por se tratar de um processo, a urbanização se concretiza quando o percentual da população urbana é superior à população rural. Então, essa frase é do Coelho, né, que vai dizer, né, que nós devemos compreender a urbanização como um processo de deslocamento, né, das cidades, né, das pessoas do centro rural para as cidades, né, como que se dá esse processo aí, né, da população. Nós temos então uma população urbana quando ela é superior à população rural, né? Então, quando ela é superior ao rural, nós temos então um processo de urbanização. Como diferenciar a população urbana de população rural, né? A classificação de população e de população rural. Existem 3 critérios para diferenciar a população urbana e população rural. Primeiro, o critério administrativo, o critério estatístico e o critério científico. Quando vamos classificar a população urbana e população rural, nós devemos então levar em consideração 3 critérios para diferenciar, né, um modelo de população e outro. Quando nós estamos nos referindo à população, né, que se encontra nos centros urbanos, né, devemos levar em consideração os critérios administrativo, estatístico, né, e científico, né, aqui para se ter aí um processo, né, de urbanização. Começando então pelo critério administrativo. De acordo com o critério administrativo, toda sede do município é uma cidade e toda sede de um distrito é uma vila. Sendo assim, é considerada urbana toda a população que habita a sede de um município ou a sede de um distrito, né, de um distrito. O critério administrativo é o critério adotado no Brasil pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Né? Então, no Brasil, utiliza-se o critério administrativo, né, para classificar aí uma população, se ela vive nos centros urbanos ou não, né? Então, se há aí um sistema de administração, né, que rege, né, e que regulamentariza, né, aí todas as pessoas que vivem na cidade, né? Então, todo município é uma cidade e toda sede de distrito é considerada, então, como uma vila. Agora, o critério estatístico. De acordo com esse critério estatístico, a população ela é considerada urbana se ela residir em uma determinada aglomeração de populações, superior a certo número de habitantes. Se o número de habitantes daquela localidade for entre 2.000 e 5.000 respectivamente, ela é considerada aqui, né, ela é considerada então urbana, né? Se nós temos então uma quantidade de população superior a 2.000 e 5.000,
nós temos então aí, né, o critério estatístico de cidade. É considerada rural a que vive no campo ou em aglomerações com populações inferior às citadas acima. Se o número de população for menos de 2.000 ou 5.000, nós temos então a população rural. Países como França e México aplicam também esse critério, né, para classificar se uma aglomeração é um centro urbano ou um rural, né? Então, o critério estatístico é: se variar entre 2.000 e 5.000, ou seja, acima de 2.000 e 5.000, nós temos então uma aglomeração urbana. Se tiver um número menor do que isso, nós temos então uma população rural. Esse é o critério estatístico. Agora, o critério científico. Para o geógrafo, o critério administrativo e o critério estatístico são falhos e considera urbana apenas a população que habita aglomerações, em que a maioria da população ativa radicada nela exerce atividades econômicas, secundárias e terciárias, sendo considerada rural, aquela em que a maioria da população exerce atividades primárias. Então, segundo o critério científico, aqui, né, quando as aglomerações elas exercem atividades econômicas secundárias e terciárias, elas se encontram aqui no sistema de urbanização. Aquelas que exercem atividades primárias, né, a sua maioria, né, da população ativa, ela é considerada então como uma população rural, né, uma população que está na zona rural. Qual o primeiro país do mundo a se urbanizar? A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar. Em 1850, mais de 50% de sua população já era urbana. Acredita-se que um dos fatores que contribuíram, né, para a Inglaterra se tornar uma cidade urbanizada rapidamente foi o processo de revolução industrial, né, que fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem viver na cidade, né? Então, o êxodo rural levou a que houvesse o processo de urbanização. No caso, a Inglaterra, porque foi ali, né, que começou o processo de revolução industrial. Então, por isso que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar. A urbanização ocorreu da mesma forma e ao mesmo tempo nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos? Então, agora nós iremos aqui analisar se o processo de urbanização, né, nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos ocorreu ao mesmo tempo e da mesma forma. Na Inglaterra, né, ainda em 1850, se urbaniza. O restante da Europa, o processo de urbanização ocorre a partir da segunda metade do século XIX. Né? Então, aqui na primeira metade do século XIX, a Inglaterra já se despontou, né, aí ainda como, né, um processo de urbanização. Já em outros países da Europa, isso aconteceu a partir da segunda metade do século XIX, que era considerado, inclusive, a segunda fase da Revolução Industrial. Então, a primeira fase da Revolução Industrial, né, acontece, então, na Inglaterra. A Inglaterra, então, a primeira, né, a se desenvolver, a se urbanizar, e o restante dos países da Europa, a partir da segunda Revolução Industrial, né, que se dá aí na metade do século XIX. Já nos países subdesenvolvidos, a explosão da urbanização é um fato mais recente, tendo ocorrido rapidamente a partir do século XX. Então, já nos países subdesenvolvidos, né, esse crescimento urbano ele é mais recente, né, ele se dá, né, a partir do século XX, né, aí, né, inclusive, né, a partir dos anos 60, né, que nós vamos ter, então, essa explosão
no processo de urbanização. Fatores que impulsionaram a urbanização. Primeiro, a modernização da agricultura, no final do século XVIII. Né? A mecanização, né, do campo, a introdução de novas tecnologias no campo, né, mecanização e introdução de novas tecnologias, que inclusive ficou conhecida como Revolução Agrícola. Causou aí, então, o aumento da produtividade rural e diminuiu com isso, então, a necessidade da mão de obra. Logo, a Revolução Agrícola, a mecanização do campo, expulsou o homem do campo para a cidade, né, porque uma vez que o campo está mecanizado, há uma substituição da mão de obra, obrigando então as pessoas a saírem do campo e ir em busca de melhores condições de vida e de trabalho, né, nos centros urbanos. O desenvolvimento da manufatura e o início da primeira revolução industrial também foi um fator que impulsionou aqui a urbanização. Neste momento, as cidades foram se tornando áreas de atração para uma grande massa de trabalhadores que havia sido expulsos do meio rural, né? Então, há aí, né, o crescimento das cidades, né, que foi se tornando aí, né, um centro de atração para os trabalhadores, que havia inclusive sido expulso, né, aqui do campo por causa do processo da Revolução Agrícola. O crescimento urbano no mundo. Como que se deu o crescimento das cidades, né, com relação, né, aos centros urbanos mundiais. Em 1900, existia no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Dentre elas, somente duas, Pequim e Calcutá, que situavam-se em países periféricos. Já em 1950, havia no mundo 20 cidades com população superior a 2,5 milhões de habitantes. Dentre elas, nós podemos citar 6. Xangai, Buenos Aires, Calcutá, Bombaim, Cidade do México, Rio de Janeiro. Pertencia, inclusive, a países subdesenvolvidos. Essas cidades que eu acabei de citar para vocês, né, pertencia aí aos países subdesenvolvidos. Em 2000, gente, praticamente metade da população vivia nas cidades. Há provisões para o ano de 2015, são de que 36 cidades com mais de 8 milhões já estariam habitando, né, os centros urbanos. Somente 4 pertencerão a esse grupo de países desenvolvidos ou países centrais, como é o caso de Nova York, Los Angeles, Tóquio e Osaka. Agora, as características do processo de urbanização no Brasil, né? Como é caracterizado a urbanização, né, no território brasileiro, nas cidades brasileiras. Então, o processo de urbanização no Brasil, ele foi marcado pela formação de algumas grandes cidades, que concentram parcela expressiva das riquezas e também da população brasileira. Ocorreu com o expressivo crescimento de atividades terciárias, incluindo a do setor formal e a do setor informal da economia. Ocorreu em ritmo acelerado, principalmente entre as décadas de 50 e 90, geralmente de forma não planejada. A grande maioria das cidades, né, brasileiras, né, esse processo de aceleração do crescimento urbano, ele se deu aí entre as décadas de 50 e 90 e foi de forma não planejada. Então, grande parte das cidades urbanas brasileiras, elas cresceu seguindo nenhum planejamento prévio, né? Que é, inclusive, então, um dos maiores problemas enfrentados pelas cidades brasileiras, né? Por causa aí do não planejamento, né, dos centros urbanos. Por isso, então, que apresenta padrão periférico de crescimento, né? Esses estados brasileiros apresentam, então, um padrão periférico de crescimento, com a formação de amplas manchas urbanas e a população de baixa renda,
sendo empurrada para as áreas mais distantes do centro das cidades. Então, essa é uma das realidades, né, das cidades brasileiras. Não planejada, sem infraestrutura, baixa renda e são empurradas a viver, né, longe dos centros urbanos, desprovidas aí até mesmo, né, de benefícios, né, aí do próprio governo. Mas o que é cidade? Nós temos então aqui alguns conceitos, né, do que é cidade. O Fiorillo, em 2001, diz que o vocábulo urbano do latim urbis, significa cidade, e por extensão, os habitantes dessa. Lucy diz que a cidade é a mais espetacular forma de transformação do espaço geográfico realizado pelos seres humanos. Já o Clark diz que cidade é uma unidade de análise consistindo em um conjunto de edifícios, atividades e população conjuntamente reunidos, né, aqui num espaço. A cidade é um alojamento de pessoas? Que tipo de cidade nós queremos e merecemos ter? Com mais da metade da população habitando as cidades, vivendo urbes, é comum observar o caos urbano. Então, devido à grande quantidade de população habitando, né, e vivendo, né, em um único espaço, né, pode-se observar uma série de necessidades, né, aqui para essa população, que é a falta de infraestrutura, falta de moradia, de lazer, falta de trabalho, falta de planejamento que possibilite aos seus moradores, né, condições básicas de sobrevivência. O que o geógrafo tem a ver então com isso? E você, enquanto cidadão, qual é o seu papel na construção de uma cidade melhor? O planejamento urbano. Com a finalidade de garantir a função social da cidade, foi criada, então, a Política de Desenvolvimento Urbano. A Constituição Federal do Brasil, no artigo 182 e 183, trata da questão da política urbana. Então, o artigo da Constituição Federal vai falar sobre o planejamento urbano, que tem a finalidade de garantir a função social da cidade. Então, o planejamento urbano, ele garante aí os direitos de cidadania daqueles que habitam na região urbana. Então, está lá na Constituição. A Constituição Federal, nos artigos 182 e 183, trata-se a questão da política da urbanização. No artigo 182 diz o seguinte: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. O inciso 1. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. É instrumento básico da população de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. O artigo 83 diz o seguinte: aquele que possuir como área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para a sua moradia ou da sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro móvel urbano ou rural. Então, a Constituição Federal, ela vai tratando aí, de questões que vai dando dignidade, ao homem, que vive nos centros urbanos. Quanto à função social da cidade, uma cidade, ela só cumpre a sua função social, gente, quando ela garante moradia, quando ela garante circulação, quando ela garante lazer e quando ela garante trabalho. Quando ela não oferece,
nenhum desses 4 princípios que eu acabei de dizer para vocês, aquela cidade, aquele centro urbano não está cumprindo com o seu papel, com a sua função social. Ela não está garantindo aí aos habitantes, né, das cidades, né, aqui a sua função social, né, que é o de garantir moradia, né, o de garantir circulação através do transporte público, oferecer lazer e oferecer trabalho. Aqui nós temos, então, alguns modelos de moradia, né, desde as moradias mais simples até as moradias mais requintadas e planejadas. Aqui o sistema de circulação, né, que é o que garante o ir e vir dentro dos centros urbanos. Aqui o lazer, né, que os centros urbanos têm que oferecer condições de lazer, por isso que todo setor, né, que é aberto, todo loteamento que é aberto, tem que ter áreas públicas destinadas a praças, né, como ambientes de lazer, e o trabalho, né, as cidades, os centros urbanos têm que oferecer condições de trabalho, né, aí para aqueles moradores. Com a finalidade de regulamentar o artigo 182 e 183 da Constituição Federal e estabelecer diretrizes gerais da política urbana, foi aprovado em 10 de julho de 2001 a lei denominada de Estatuto da Cidade, para que pudesse garantir aqueles princípios que eu disse para vocês, de moradia, de circulação, de lazer e de trabalho, né? Então, o Estatuto da Cidade, ele tem que garantir a função social, né? Aí, o plano diretor e a lei de zoneamento. O Estatuto da Cidade obriga o plano diretor a estabelecer planos, não apenas para o espaço urbano, mas para todo o território municipal, incluindo, portanto, o espaço rural. O plano diretor, gente, ele é uma lei municipal, obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes e que cria um sistema de planejamento e gestão do município, determinando as políticas a serem desenvolvidas em um prazo de 10 anos, em todas as áreas de administração. Os projetos dos outros prefeitos deverão estar de acordo com o plano. Há também no âmbito municipal e direcionada para o espaço urbano a lei de zoneamento, que é a lei do uso e ocupação do solo, né? Então, primeiro, o plano diretor é o que vai estabelecer aqui a função social no prazo de 10 anos, e o zoneamento é o que vai determinar o uso ou a ocupação daquele solo, né? Se aquele solo pode ser usado, se aquele lugar pode ser usado ou não. Se deve ser destinado, né, à preservação ou não, que define o tipo de uso. Então, o zoneamento, gente, é o que vai determinar o tipo de construção que poderá ser feita naquele espaço. Se pode ser residencial, comercial ou misto. Se pode ser casas, prédios, né, e aí por diante. E o tamanho da construção permitidos em um terreno. No caso das grandes cidades, o plano diretor normalmente é implementado com base em planos regionais, tá? O que leva em consideração o plano diretor e a lei de zoneamento. Então, o plano diretor é um sistema de planejamento e de gestão que é implementado em 10 anos. Então, o prefeito do mandato seguinte tem que continuar, tem que estar de acordo com o plano diretor, e a lei de zoneamento é a lei que vai determinar o uso do solo e o que pode ser construído, o tipo de construção que pode ser feita ali ou não. Né? Então, esses dois elementos, esses dois órgãos são importantes para o desenvolvimento dos centros urbanos, né? Para o crescimento aqui dos centros urbanos, né? E da povoação aqui do centro. Tudo isso gera o planejamento. Né? Uma cidade planejada, ela deve ter o seu plano diretor e deve ter a sua lei de zoneamento. Né? Então, para garantir a função social. Né? Lembrando que a cidade que não cumpre a sua função social, né, é uma cidade que não segue aí, né, o seu sistema de planejamento. Então, as cidades, os centros urbanos, eles devem oferecer, né, uma condição, um papel social na vida das pessoas, né?
ofertando aí condições de vida, né, e que possam, né, viver, né, em melhores condições possíveis. E aí, então, eu vou terminando esta aula, deixando para vocês um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.